Olá, galera, tudo bom? Professor Marcos Vale de Física, do projeto A Prova Timon. Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente vai fazer uma revisão do Enem, pegando vários assuntos dentro da física, beleza? Essa nossa revisão é um apoio do projeto A Prova Timon, junto com a URI de Timon e a Secretaria de Educação do Estado. Lembrando também que a gente tem o apoio da Prefeitura de Timon, nosso aliado, que está com a gente há muito tempo nesse projeto A Prova Timon. Então aqui eu sou o professor Marcos, que você tem o nosso Instagram, prof.marcosvale, pode acompanhar lá, tem algumas coisas de física, tem algumas coisas pessoais também, mas é isso, beleza? Então vamos para o que interessa, né, que é a nossa aula de física, nossa revisão de física. Olha aí, professor Marcos Vale, né? Bom, a primeira questão, como você pode ver aqui, é uma questão do Enem de 2017. É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e termos a sensação de que ela está mais fria do que o ambiente, né, do que o ambiente. Você coloca a mão na porta e coloca a mão na certo? Então, o que é que você tem aqui? Você tem uma porta e tem a maçaneta da porta. Quando você pega na maçaneta, você tem a sensação de que essa maçaneta está mais fria, né? Então, realmente é essa sensação que a gente tem. Entretanto, a maçaneta realmente ela não está mais fria, até porque tanto a maçaneta como a porta, elas estão no mesmo ambiente. Se elas estão no mesmo ambiente, elas possuem a mesma temperatura. O que que faz com que a maçaneta pareça estar mais fria? É porque a maçaneta, como ela é um metal, né, geralmente é um metal, ela é um bom condutor de calor. Ela possui uma alta condutibilidade térmica. Então ela consegue roubar calor da nossa mão mais facilmente, o que nos dá aquela sensação de frio. Entretanto, dentro da calorimetria, né, dentro da termologia, que é aquela parte da física que estuda as trocas de energia térmica, a gente tem alguns conceitos. Entre eles, a gente tem o conceito de calor. O que é calor? Calor é uma forma de energia que migra espontaneamente, né, de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Então, calor é energia em movimento, energia migrando, energia transitando, energia se transferindo de um corpo quente para o corpo frio de maneira espontânea. Então, se calor é uma forma de energia em movimento, alguns termos não se encaixam no conceito de calor. Entre eles, calor não se armazena, calor não é energia parada, calor não é energia acumulada, calor é energia em movimento. Então, todas aquelas questões que tem o calor retido em um corpo, o calor armazenado em um corpo, nada disso está certo, porque calor não se armazena, certo? A gente também tem algumas sensações térmicas, sensação de frio. O que é que nos dá a sensação de frio? É quando a nossa pele perde energia. Se você coloca álcool na pele, o álcool para poder evaporar, ele absorve a energia da nossa pele, o que nos dá aquela sensação de frio. Então não existe entrar frio e sair frio, certo? Então volto a dizer, por que que a maçaneta da porta parece estar mais fria, porque ela é uma boa condutora de calor, possui uma condutividade térmica maior, certo? Então o que, que a gente tem aqui? Fisicamente, a sensação mencionada é explicada da seguinte forma: letra A. A madeira é um bom fornecedor de calor e o metal um bom absorvedor. Nada disso está certo. A madeira é um bom isolante térmico. Não existe fornecer calor, nesse termo está tudo errado. A madeira é um bom isolante térmico. Então esse termo fornecedor, ele está errado, né? Assim como o metal é um bom absorvedor de calor.
O metal absorve mais temperatura. Gente, temperatura e calor são coisas diferentes. Temperatura é aquela grandeza física que mede o nível de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas, maior a temperatura. A madeira retém mais calor. Gente, reter calor, calor não se guarda. Calor é energia em trânsito. Pelo mesmo motivo, o metal retém mais frio. Frio é uma sensação que o nosso corpo tem quando ele perde energia. Então, resposta da questão, letra C. Por que que a maçaneta nos dá aquela sensação de frio? Porque a maçaneta é um bom condutor de calor e, portanto, tem um fluxo de calor maior. Beleza, galera? Show de bola. Eu tenho fé na sua aprovação. Você vai conseguir, viu? Vamos para outra questão. Questão de número 2, né? Questão de número 2. As bolas de borracha, ao caírem no chão, isso aqui é do Enem de 2017, viu? As bolas de borracha, ao caírem no chão, elas quicam várias vezes antes que sua energia mecânica seja totalmente dissipada. Ao projetar uma bola de futsal, né, que é o futebol de salão, essa dissipação de energia deve ser observada para que a variação da altura máxima atingida após um número de kicks seja adequada à prática do jogo. Se você lembrar, a bola de futebol de salão, ela não fica pulando muito, ela bate no chão, bate uma, duas vezes e já vai logo parando. Então, ao projetar uma bola de futsal, essa dissipação deve ser observada para que a variação da altura máxima seja atingida após o número de kicks, né, adequado para o jogo. Nessa modalidade, é importante que ocorra grande variação, ou que não ocorra, né, grande variação para 2 ou mais kicks, ou seja, que ela pare logo. Uma bola de massa igual a 0,40 kg é solta de uma altura igual a 1 metro. Então, 1 metro, 0,40 kg. E perde a cada kick com o solo 80% de sua energia mecânica. Considere desprezível a resistência do ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o valor da energia mecânica final em joules, né, após a bola quicar duas vezes, né, após ela quicar duas vezes, no solo é de quanto? Então, após ela quicar duas vezes no solo, é de quanto? Ele quer o valor da energia mecânica final. Aí eu tenho 0,16, 0,8, né, 0,80, 1,60, 2,56 e 3,20. Qual é a energia mecânica final? Gente, a energia mecânica é a soma da energia potencial mais a energia cinética. A energia mecânica é a soma da energia potencial mais a energia cinética. Vamos lembrar o que é essa tal de energia mecânica. Muito bem, então vamos lembrar um pouco sobre a energia mecânica. A energia mecânica, meus amigos, ela é a soma da energia potencial mais a energia cinética. Energia potencial mais a energia cinética. A energia cinética, ela é calculada, que é uma energia associada ao movimento, como sendo m v ao quadrado sobre 2. O que é o m? É a massa. O v é a velocidade em metros por segundo. A energia potencial, por sua vez, ela pode ser energia potencial gravitacional, que é mgh, o h é a altura, o g é a gravidade, e eu posso ter ainda energia potencial elástica, que é, no caso, kx2 sobre 2, o x é a deformação da mola. Bom, o que eu tenho aqui, basicamente, é o seguinte. As energias envolvidas que eu vou ter aqui é a energia potencial gravitacional. O que é que eu vou ter? Aí eu vou fazer um desenhozinho para você entender melhor, tá? Eu tenho aqui uma bola, ela está inicialmente parada, então a velocidade inicial dela é zero. Aí eu tenho aqui a superfície do solo, ó, o chão.
que ele está a uma certa altura. Professor, ele deu essa altura? Deu. A altura equivale a 1 metro. A 1 metro. Ele deu a massa? Deu. A massa equivale a 0,4 kg, que é a mesma coisa que 0,40. E ele deu também a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Ok, show de bola. Então eu tenho aqui uma bola que ela inicialmente está parada, e em relação ao solo, que é o meu nível de referência, eu vou ter uma energia acumulada. A energia cinética ela é zero, porque ele está parado, a velocidade é zero. Então a única energia que ele tem aqui é a potencial gravitacional, já que não tem mola. Então eu posso dizer, meus queridos, que ele tem aqui uma energia mecânica inicial, que eu vou chamar de energia mecânica 1, que é a própria energia potencial, que vai ser mgh. Então a energia mecânica inicial, ela é igual a massa 0,40, a aceleração da gravidade da Terra 10 e a altura 1 metro. Então aqui vai dar uma energia mecânica inicial igual a 4 joules. Pronto. Aí aqui, galera, a física acabou. Agora é matemática. O que é que ele fala? Ele fala que a cada kick da bola eu tenho uma perda de 80% da energia mecânica. Então, se ele perde 80%, ele vai ficar com quanto? Ah, professor, ele vai ficar com 20%. Ah, então eu vou ter o seguinte, ó. No primeiro kick da bola, ó. Primeiro kick. É o primeiro kick da bola. Primeira queda da bola, né? Primeira vez que ela quica, o que que eu vou ter? O primeiro kick da bola, a minha energia mecânica 2, ela é 20%. Por que que é 20, professor? Porque ele perdeu 80. 20% da energia mecânica 1. Aí como é que eu calculo 20%? É 20 dividido por 100 vezes a energia mecânica 1, que é 4. Ah, entendi. Aí aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar 80, que é 20 vezes 4, né? 80, dividido por 100. Eu vou cancelar um zero aqui, outro aqui. 8 dividido por 10 é igual a 0,8 joule. Bom, aqui é a energia que eu vou ter após o primeiro kick. Mas ele fala que a bola vai quicar 2 vezes. Então eu vou ter que, após o segundo kick, eu vou ter uma energia mecânica 3, que é 20% da energia mecânica 2. Porque ele perdeu 80 e ficou 20. Aí quanto é a energia mecânica 2? A gente calculou, é 0,8. Então aqui vai ser 20 dividido por 100 vezes 0,8. Ou seja, a energia mecânica 3 vai ser 20 vezes 0,8 é 16. Então fica 16 dividido por 100. E 16 dividido por 100 é 0,16 joule. Então a energia mecânica final que ele vai ter ao fim de 2 kicks é 0,16, que vai ser exatamente a letra A. Então, resposta, letra A de LOVE, né? De alunos aprovados. Terceira questão, galera. Né? A terceira questão é uma questão de ondulatória, que envolve a parte de ondas, do Enem de 2018. O que é que eu tenho lá no Enem de 2018? Né? Eu vou ter o sonorizador, é um dispositivo físico
implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque a trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele. Gente, o sonorizador, quando você está chegando perto de um quebra-mola, assim, tem um negocinho que faz assim, que você se assusta. Ali é porque se o motorista vier com sono, ele vai tipo que acordar o motorista, tá? Então, uma situação atípica à frente, como obras, pedágios, travessia de pedestre, quebra-mola. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando de um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com a velocidade constante, igual a 108 km por hora, sobre o sonorizador, cujas faixas estão separadas por uma distância de 8 centímetros. Então, gente, aqui é o seguinte. Aí ele pede a frequência, né? A frequência de vibração do automóvel, percebida pelo condutor durante a passagem desse sonorizador, é mais próxima de quanto? Então, o que eu observo? Como a frequência está em Hertz, Hertz é uma unidade do Sistema Internacional de Medidas. E no Sistema Internacional de Medidas, a velocidade ela tem que estar em metros por segundo. E aqui está em quilômetros por hora. E a distância tem que estar em metros. Então, eu vou ter que transformar isso aqui para obter a resposta correta. Tá? Então, ele deu o comprimento de onda, ele deu o comprimento de onda, deu a velocidade, quer saber qual é a frequência. Vamos ver, então, como é que a gente faz essa questão e qual a alternativa correta. Muito bem. Então, como a gente viu lá na questão, a velocidade com que o carro se propaga é de 108 km por hora. 108 km por hora. Então, como é que a gente transforma de km por hora em metro por segundo? Professor, eu lembro, meu professor falou isso. Você divide por 3,6. Então, a continha é bem simples, você vai achar isso aqui como sendo 30 metros por segundo. Bom, uma onda, e aí é interessante você pegar o seguinte, uma onda, ela tem mais ou menos esse formato, né? A distância entre duas cristas, ela é chamada de comprimento de onda, que também pode ser a distância entre dois vales, que também é comprimento de onda. Aí eu tenho uma fonte que produz essa onda com uma certa frequência f. E essa onda adquire uma velocidade v. Por bem, quando ele fala que a distância entre dois sonorizadores é de 80 centímetros, o que ele está dizendo é que o comprimento, 8 centímetros, o que ele está dizendo é que o comprimento de onda, lambda, é 8 centímetros. Isso aqui em metro equivale a 0,08 metros. Professor, como é que transforma centímetro em metro? É só dividir por 100. Aí tem uma equação muito conhecida quando envolve ondas, né? A velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, quando um gatinho chega e passa assim a língua na sua pele, né? Você sente uma frescurinha, né? Então, eu vou ter que ver velocidade é uma lambida fresca. Velocidade é uma lambida fresca. Então, o que ele quer? Ele quer a frequência. Então, a frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Isso aqui vai ser 30 dividido por 0,08. O que eu tenho? Eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 2 zeros e vou eliminar a vírgula. Fica 3.000 dividido por 8. Professor, quanto é 3.000 dividido por 8? É a mesma coisa que 1.500 dividido por 4. É a mesma coisa que 750 dividido por 2. Então, 3.000 dividido por 8
é igual a 375. Então eu vou ter 375 Hz. Qual é a letra, pai? Letra C, de conquista. Letra C, de conquista. Show de bola. Eu tenho fé que você vai conseguir o curso que você deseja. Lembrando que a nossa aula é um apoio do projeto Aprova Timon, um projeto que está aí há mais de 7 anos, né? Ajudando o aluno de Timon, de Teresina e de toda a região aqui do meio norte do Nordeste. Nós temos ainda o programa Enem para Todos, né, do nosso amigo Luciano Mourão, que faz uma parceria com a Prova Timon e que ele é transmitido todo sábado à noite na TV Meio Norte. Então não deixem de assistir o nosso programa, o programa Enem para Todos, ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 4, né? A questão número 4 é uma questão de cinemática, de movimento. Ela envolve um gráfico da posição em função do tempo. Então veja que à medida que o tempo passa, a posição ela vai mudando. Então à medida que o tempo passa, a posição muda. Bom, tem um detalhe e uma propriedade interessante desse gráfico. Sempre que você tiver um gráfico da posição em função do tempo, eu tenho aqui posição S em função do tempo t. Sempre que você tiver um gráfico da posição em função do tempo, você tem uma propriedade interessante. É que quanto maior a inclinação desse gráfico, maior a sua velocidade. Eu tenho aqui um gráfico A, ó, e tenho aqui um gráfico B. E você tem uma reta imaginária, que é uma reta horizontal. Então o que é que você vai perceber? Que o gráfico A ele tem um ângulo alfa de A. E o B ele tem um ângulo alfa de B. Eu tenho aqui o alfa de B. Então, em relação ao eixo horizontal, a gente percebe que o gráfico de B ele é mais inclinado. Então, quanto maior a inclinação, maior a velocidade. A inclinação ela define a velocidade. A inclinação ela define o que? A velocidade. Então, quanto mais inclinado for esse gráfico, maior a velocidade. Aí você vai dizer, professor, mas aqui no gráfico não é reta, são curvas, né? Bom, e nesse caso, quando tiver curva, você tem que pegar a reta tangente. Você vai passar uma reta tangente e pela inclinação da reta tangente você vai saber onde a velocidade é maior e onde a velocidade é menor. Então aqui uma questão do Enem PPL de 2018, né? Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Aí eu tenho os pontos K, L, M e N, né? K, E, L, M e N. Vamos ver então o que é que ele pede. Os pontos em que o módulo da velocidade, né? Em que o valor da velocidade, e aí ele bota em módulo porque quando o gráfico é crescente, a velocidade é positiva, e quando é decrescente, a velocidade é negativa. O módulo da velocidade é menor e maior é. Então, o termo menor é o que eu tenho menor inclinação. E o maior é onde eu tenho maior inclinação. Quanto mais inclinado, maior velocidade. Quanto menos inclinado, menor velocidade. Então, analisando aqui as alternativas, onde é que eu vou ter essa resposta? Vamos ver então aqui. Ok, galera, então vamos analisar o gráfico para saber onde a velocidade é menor e onde a velocidade ela é maior. Então, o que é que eu vou analisar? Eu vou passar aqui uma reta tangente, ó.
Reta tangente é aquela reta que toca o gráfico em apenas um ponto, né? Então eu vou ter aqui, por exemplo, no ponto K, eu vou passar uma reta tangente aqui. Tem aqui a reta tangente. Aí eu tenho um ângulo, ó, alfa 1. No ponto L, eu vou passar também uma reta tangente. Passei aqui uma reta tangente, ó. Então a relação EX eu vou ter um ângulo alfa 2. No ponto M, eu vou passar uma outra reta tangente, ó. Gente, aí eu vou ter uma reta horizontal, né? Aí aqui eu tenho um ângulo, ó. Um ângulo alfa 3. Alfa 3. E no ponto N, eu também passo uma reta tangente. Vou passar de vermelho aqui. Eu tenho um ângulo alfa 1. Aliás, alfa 4 aqui, a reta tangente. Vem, né? Alfa 4. Então, ele quer a menor velocidade e a maior velocidade. A menor velocidade é onde eu tenho o menor ângulo. Então, você consegue perceber que o ângulo do M é o menor. Tá? Menor ângulo, né? Tá? O alfa 3, ele é o menor. Menor inclinação. Então, o alfa 3 ele está associado ao ponto M. O L tem maior ângulo, ó. O alfa 2 ele tem maior inclinação. Bom, maior inclinação. Se ele tem maior inclinação, ele vai ter maior velocidade. Lembrando que ele quer a maior, a menor e a maior. Beleza? Então aqui é o L. Então resposta menor e maior, M e L. Resposta letra C de conquista, né? Certo, gente? Então sempre que você tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, aliás, da posição em função do tempo, a inclinação ela define a velocidade. Olá, galera! Questão de número 5. Eu tirei aqui o meu rostozinho porque ia pegar o slide. Então a questão ela diz o seguinte: um sistema de freio ABS, o freio ABS, gente, ele é um freio interessante que ele usa o atrito estático. O atrito estático é aquele que o pneu não escorrega, não derrapa. Ele é mais eficiente esse atrito. Que ele aumenta a segurança dos veículos, fazendo com que as rodas não travem e continuem girando, evitando que elas não derrapem. Uma caminhonete equipada com sistema de freios, né, ABS, encontra-se acima da velocidade máxima, que é 110 km por hora, permitida no trecho de rodovia. O motorista dessa caminhonete avista um Fusca que se move no mesmo sentido e com a velocidade constante de 108 km por hora. Então, 108 km por hora é a velocidade do Fusquinha, né? Num trecho longo e plano e retilíneo da rodovia, como mostra a figura. Ele percebe que não é possível ultrapassar o Fusca, já que vem de um ônibus no sentido contrário. Então ele imediatamente pisa no freio, fazendo com que a caminhonete diminua sua velocidade a uma razão de 14,4 km por hora por segundo. Isso aqui, galera, é uma aceleração. É a maneira como ele diminui a velocidade. E detalhe, ela vai ser negativa porque eu tenho um movimento de freagem, movimento retardado. Após 5 segundos, depois de acionar os freios, a caminhonete atinge a mesma velocidade do Fusquinha, evitando uma colisão. Então o tempo é 5 segundos. Muito bem, então o que ele quer saber aqui é a velocidade do caminhão, a velocidade inicial do caminhão. A velocidade final do caminhão é a mesma do Fusquinha, que é 108 km por hora. Aí ele deu a aceleração, que é negativa, porque é um movimento de freada,
de menos 14,4 quilômetros por hora por segundo. E o tempo, meus queridos, é 5 segundos. A gente vai usar uma equação lá do movimento variado, que é essa aqui, ó. V é igual ao V0 mais a aceleração vezes o tempo, lá do movimento uniformemente variado. O que está dizendo aqui? Vi você ali em Timon, ó. Vi você ali em Timon. Vi você aqui em Teresina. E aí ele quer saber qual é a velocidade do caminhão. Vamos então para as alternativas. Ok, então vamos lá. O que é que a gente sabe? A gente sabe que a velocidade inicial é o que eu quero descobrir. A velocidade final é a mesma do Fusquinha, de 108 km por hora. A aceleração é menos 14,4 km por hora por segundo. E o tempo em segundos, né, igual a 5 segundos. Então a gente vai substituir na equação da velocidade. Vi você ali em Timon. Então a velocidade final, 108. A velocidade inicial é o que eu quero descobrir. Aí menos 14,4 vezes o tempo, que é 5. Bom, quanto é 14,4 vezes 5? É 144 dividido por 2. 14,4 vezes 5 é a mesma coisa que 144 dividido por 2. Então, 14,4 vezes 5 vai dar 72, certo? Aí, o que é que vai acontecer? Esse 72 ele passa para cá positivo, vai ficar assim, ó. Fica 108, que é igual ao V0, menos 72. Que é a mesma coisa que 108 mais 72, que é igual ao V0. Então, o V0 é 108 mais 72. Isso aqui vai dar, galera, 180 km por hora. Então, resposta, letra E de esperança. Letra E de esperança, que vai dar certo, viu? Futuro universitário, meu querido aluno. Futuro universitário. Vamos para a próxima questão. Bom, essa questão aqui, a questão do Enem PPL de 2018, é uma questão de queda livre. Ao soltar um martelo e uma pena na Lua, em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiam juntos a superfície. Chegavam no mesmo tempo. O cientista italiano Galileu Galilei, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que, se minimizarmos a resistência do ar, que é o caso da Lua, né, os corpos chegariam juntos à superfície, independente da sua massa. Na demonstração, o astronauta deixou cair um mesmo instante, de uma mesma altura, um martelo de 1,32 kg e uma pena de 30 gramas. São massas diferentes. Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais. O que é que eles apresentam de comum na queda? Você tem que lembrar que o tempo de queda, você tem aqui, por exemplo, um corpo qualquer de massa m, e ele está a uma certa altura do solo, altura h. Ele tem uma aceleração, que é uma aceleração da gravidade g. Aí esse cara vai cair e vai chegar no solo com uma certa velocidade v. Certo? Massa m, velocidade v. Aí eu tenho algumas equações que eu consigo, admitindo que ele é abandonado, né, que a velocidade inicial é zero, algumas equações associadas a esse movimento. Por exemplo, o tempo de queda.
tempo de queda, o tempo que ele leva para cair, é igual a raiz quadrada de 2h sobre g, sendo que o h é a altura. Eu também consigo calcular a velocidade com que ele atinge o solo, que é a aceleração da gravidade vezes o tempo, é o gt. Tem uma outra grandeza que é a quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, certo? E o impulso é igual à força. Opa, o impulso é I, né, galera? O impulso é força vezes o tempo, vezes o intervalo de tempo, certo? Sendo que a força ao qual ele está submetido é a força peso, que é mg ΔT. Aí vamos para as alternativas. Durante a queda no vácuo, o que é que eles apresentam de iguais? Né? O que é que eles vão ter de igual? Eles vão ter a mesma massa. Gente, inércia está associada à massa. A inércia está associada à massa. Então, as massas são iguais? São não. Não são iguais. Massa diferente. Impulso é mg vezes o tempo. As massas são iguais? São não, são diferentes. Então, o impulso também é diferente. Então, não pode ser impulso. Trabalho, galera, é força vezes o deslocamento, é mg vezes o h, que é o mesmo energia potencial. Então, se depende da massa e as massas são diferentes, então não pode ser a massa. Energia potencial, meus queridos, é mgh. Então, massa diferente também não pode ser a mesma energia potencial. Então, ó, se eles caem no mesmo tempo, é porque eles estão na mesma altura e possuem a mesma aceleração da gravidade. Então, se eles caem no mesmo tempo, é porque eles estão submetidos a uma mesma aceleração. Lembrando que o tempo de queda não depende da massa. Só depende da altura e da aceleração da gravidade ao qual eles estão submetidos. Questão de número 7, né? A questão de número 7 é uma questão que envolve fluxo de calor, né? Aquela mesma ideia que a gente falou, irradiação térmica. Então, do Enem PPL de 2018. Duas jarras idênticas foram pintadas, uma de branco e outra de preto, e colocadas cheias de água na geladeira. Então, elas ficaram frias. No dia seguinte, a água, tem um valor da temperatura, né? A água fria foram retiradas da geladeira e foi medido o tempo decorrido para que a água em cada um deles atingisse a temperatura ambiente. Ou seja, ele tirou a garrafa preta e a garrafa branca, colocou fora da geladeira e elas atingiram a temperatura ambiente. Ou seja, elas esquentaram. Em seguida, as duas jarras foram aquecidas e novamente foi medido o tempo que cada uma delas leva para atingir a temperatura ambiente. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma garrafa preta e uma garrafa branca. Aí eu tenho o tempo que elas aquecem e tenho o tempo que elas esfriam. Qual jarra demonstrou menos tempo? Qual jarra demonstrou menos tempo para chegar à temperatura ambiente? Qual jarra demorou menos tempo? Certo? Então, qual delas esquenta mais rápido e também esfria mais rápido? Galera, tudo que tem facilidade de esquentar, também tem facilidade de esfriar. Você sai com uma camisa preta, 3 horas da tarde, você vai perceber que essa camisa esquenta rápido. Então, tudo que esquenta rápido também esfria rápido. Então, a garrafa preta, ela vai esquentar mais rápido, mas também ela vai esfriar mais rápido. Então, qual jarra demonstrou menos tempo para chegar à temperatura ambiente? A jarra preta demorou menos tempo nas duas situações. Por quê? Porque tudo que esquenta rápido também esfria rápido. Beleza, galera? Vamos para mais uma.
Olá, meus queridos. Questão de número 8. É a nossa última questão. Essa questão é a questão de física elétrica, lá do nosso terceiro ano. Alguns alunos, alguns peixes, eu pensando em aluno, ó, alguns peixes como o puraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica que se encontram ao se encontrar em perigo. O puraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente elétrica em torno de 2 amperes. Uma corrente elétrica em torno de 2 amperes. Há uma voltagem. Voltagem, gente, é a mesma coisa que DDP. É o que tem lá na tomada? DDP. O que é DDP? Diferença de potencial, que também é chamada de tensão elétrica. Então, uma voltagem de 600 volts. Então, na nossa residência, a DDP ela é de 220 volts. Alguns estados é 110. Numa bateria de carro é 12 volts. Numa pilha, dependendo do tipo de pilha, é 1,5 volts. Então a DDP é chamada de diferença de potencial, ela é dada em volts. E a corrente elétrica ela é dada em amperes. O quadro apresenta a potência aproximada de alguns aparelhos elétricos. O exaustor, 150 watts. O computador, 300 watts. O aspirador de pó, 600. E assim vai. A churrasqueira, 1.200. Secador de roupa, 3.600 watts. É a potência de cada um deles. Ok? Então, corrente 2 amperes, a DDP 600 volts. Do por aqui, né? O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por um peixe em perigo pelo puraquê em perigo Então, qual desses aparelhos tem potência igual ao do puraquê? Aí você vai ter que lembrar o seguinte: a potência elétrica é igual a U vezes I. A potência elétrica é U vezes I. Aí quem é esse U? Quem é o I? Tá? O I é a corrente elétrica. Corrente elétrica. Que é dado em amperes. E o U é a DDP, que é dado em volts. E o P é a potência. Que é dado em watts, certo? Então, é o pio, né? Se você inverter, né? É o pio. Pio. É um pintinho, né? Pio, ó. Pio. A potência é igual a I vezes U. Pio, tá? Então, ele quer saber qual desses aparelhos tem a mesma potência do peixe. Então, o que é que eu tenho aqui, né? Ele deu a corrente elétrica, que é igual a 2 amperes. Ele deu a DDP, que é igual a 600 volts. Então, P é igual a U vezes I. P é igual a 600 vezes 2. Isso aqui vai dar 1.200 watts. Então, aqui é a potência, né, produzida pelo peixe. Aí, quando você olha para cá, quem é que tem 1.200? A churrasqueira elétrica, professor. Churrasqueira elétrica. Então, qual desses aparelhos tem a mesma potência do puraquê? Letra D. Churrasqueira elétrica. Show de bola! Galera, um prazer estar aqui com vocês, contribuindo para a sua aprendizagem. Muito gratificante, muito importante a sua participação, o seu interesse, tá? Abraço para os meus alunos lá do Jacira, que eu tive lá semana passada dando uma revisão, os alunos do Colégio Militar, do Clodomir Milé,
colégio lá que eu trabalho com meu amigo Regivan. O João Lula, onde tem lá o professor Júnior, diretor, professor Fábio. Quero também mandar um abraço para os alunos lá do anexo Santo Antônio, Colégio João Paulo I, né, que são meus alunos aí de maneira remota. Os meus alunos também lá do Campo Grande, né, grande participação. E para as outras cidades do Maranhão e do Piauí, que todo o Aprova Timon faz cobertura, Bacabal, minha terra natal, né, outras cidades lá que eu trabalhei. E fica aqui a minha contribuição. Tchau, sucesso, você vai conseguir sua aprovação.